Hoje você pode comprar uma ação da Vale a R$ 57. Ela deve pagar entre R$ 4 e R$ 6 de dividendo ao longo dos próximos anos. Só aí você já tira alguma coisa entre 7% e 10%, tá? Então, cenário de ações, vamos lá. você hoje está comprando no mercado ou você está só olhando? Como é que está o Daniel no mercado hoje? Cara, sabe qual é a questão? O analista, ele não olha o mercado como um todo, ele olha ativos especificamente, né? Então, eu tenho plena convicção que, por exemplo, setor de incorporadora, setor de construção e etc., está muito barato, tá? Por que ele está muito barato? Porque existe risco do juro subir. Então, o Daniel, ele sabe que tem um percentual da carteira dele que ele aceita correr esse risco, né? Então, também não é para você... Esse percentual não é 100%, tá? Antes de você botar 100% em ações de incorporadoras. Então, por outro lado, o Daniel também sabe que tem setores que não estão tão baratos assim, que tem empresas que não estão tão baratas, né? Inclusive, agora, no último relatório de quarta-feira lá em Small Caps, a gente recomendou 2 vendas. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa situação. Como um todo, eu acho que a bolsa está barata e que a pessoa deveria investir. Mas mais do que isso, tá? E agora vai ser importante o que eu vou falar. O que você deveria trabalhar na tua cabeça, tá? Não é ficar tentando procurar sempre se agora é o melhor momento para aportar. Como é que a gente trabalha dentro do Dica de hoje? A gente trabalha com alocação estrutural e talvez nós sejamos os únicos que trabalham dessa forma. A maioria das pessoas, agora a gente acabou de recomendar a venda de uma ação que subiu 1000% nos últimos 2 meses. Eu, inclusive, pedi para eles não ficarem falando sobre essa ação, porque eu não quero que o objetivo de vocês seja ficar procurando a próxima ação que vai subir 1000%, tá? O que eu quero é que vocês busquem ter uma alocação bem definida. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que não sabe nada. Você vai pegar e vai botar assim, 1/4 em ações, 1/4 em fundos imobiliários, 1/4 em internacional, mesmo que seja dentro do Brasil em BDRs, e 1/4 em renda fixa. Tá? Renda fixa, eu incluo renda fixa privada por causa da isenção de imposto também. Quando você tem dessa forma, o que acontece? A própria planilha vai te dizer onde você tem que aportar. Porque vamos imaginar que a bolsa caiu 10% no próximo mês, mesmo o Daniel dizendo que estava barato. O que pode acontecer? E fundos imobiliários, internacional e renda fixa subiram. Vai ficar muito óbvio ali que se você investiu 5 mil em cada um e estava com 20 mil, talvez no outro mês você vai estar com 19.500, mas ações vai estar com 4.500, porque caiu 10%. Então vai ficar muito óbvio que se você tiver R$ 500 para aportar, para você igualar de novo 5 mil em cada um, você vai ter que botar em ações. Então você não tem que ficar procurando o que está mais barato. A própria planilha vai te mostrar. A tua organização vai te mostrar isso. Entendeu? Então, eu e os meus assinantes, eles já têm essa noção, tá? Que eles não precisam ficar procurando o que está barato. Tá? A gente preza muito mais pela consistência do que em acertar a próxima ação explosiva para ficar fazendo propaganda e ganhar assinante. A bem na verdade é essa. Senão a gente seria muito maior do que a gente é. Tá? Mas a gente quer consistência. Porque é a consistência que vai fazer a pessoa chegar na aposentadoria dela. Vai fazer ela realizar os sonhos dela. De que adianta, Carol, você... Às vezes acaba errando, né? Vai naquela empresa, vai na outra e não dá, pode acontecer de repente não dá certo, né? Imagina se, por exemplo, você começou lá com um patrimônio pequenininho, 2 mil, 1.000, 5 mil, aí você foi juntando, passou 15 anos, 20 anos, você conseguiu juntar milhões, por exemplo, 2, 3, 5, 10 milhões, pensa aí num número que seria muito grande para você. Só que você sempre foi arriscando. Quando você está faltando 1 ano para a tua aposentadoria, você foi lá, arriscou, aí 10 milhões caiu para 2 milhões. Cara, acabou. Uma vida inteira acabou. Em uma ação. Na pandemia aconteceu isso com muita gente. Tiveram amigas minhas que passaram por isso. No patrimônio despencar. Literalmente, a pessoa fica em desespero. Sim. Estava muito exposta, no caso. Porque estava muito exposta.
Então, se você tem uma alocação que você é consistente ao longo do tempo, não é o chegar, às vezes, não chegar em 10, mas chegar em 5, de forma mais controlada, sabendo que aquele 5 é um 5 real, que não é um 5 com risco, faz muito mais sentido. Porque você sabe que daquele 5 você vai poder sacar, sei lá, 20 mil, 30 mil por mês, e aquele valor vai crescer um pouquinho ao longo do tempo e você vai chegar no patamar que você precisa, entendeu? Então, eu estou muito mais preocupado com a consistência da carteira do que em achar a próxima ação. Se a gente for falar de setores, né, hoje, Tá. que estão mais baratos, a gente falou que estão baratos, a gente falou de construtora. Sim. Tem outros 2 setores que você acha que é válido para agora, para olhar, né, para tão baratos? Tá, vamos lá, olha só. Eu falei, tá? Normalmente, quando você tem juros mais altos, os 2 setores que o mercado mais vai olhar, mais vai depreciar eles, porque eles são muito suscetíveis a juros e a situações mais instáveis de política econômica, é varejo e construtora. Por quê? Porque é muito simples. Nos últimos 10 anos, você vai pegar aí, quais foram as empresas que entraram em recuperação judicial? Né? Você vai falar PDG, Rossi Residencial, Americanas, você vai pegar aí uma Casas Bahia, recuperação de... Bahia Recuperação Extrajudicial. Você tem um monte de empresa que são desses setores, e com certeza eu estou esquecendo muitas outras. Agora, se você pegar setores mais tradicionais, por exemplo, de energia elétrica, cara, eu lembro da Light agora e talvez da Renove Energia lá atrás, tá? Mas é mais difícil de você conseguir isso. Então, na hora que você tem um juro muito alto, como é o que está agora no Brasil, você expõe muito esse tipo de empresa, porque ela sofre nas 2 pontas, né? Quando o juro aumenta, ela corre o risco, né, da dívida dela subir muito e do cara que está comprando, né, aquela roupinha lá na loja, ou o cara que está comprando a casa não conseguir o financiamento, esse financiamento fica muito caro. Então ela perde nas 2 pontas. Da mesma forma, quando o juro cai, ela ganha nas 2 pontas. Então esses 2 setores acabam ficando muito baratos porque eles têm risco da empresa realmente, em algum momento, entrar em recuperação judicial e aí não tem volta, tá? É a ação que, cara, perdeu 90%, 99% e depois pode cair mais 99% e assim por diante. Agora, esses setores, eles estão baratos nesse momento por causa da questão do juro. Quem estiver comprando esses setores tem que saber que está comprando esse risco junto. E possivelmente alguma das ações, se você diversificar, pode ser que no futuro venha entrar em recuperação judicial. Só que aquela empresa que conseguia andar bem é uma empresa que às vezes sobe 200, 300, 400%. Então, é uma conta que a gente chama de assimétrica no mercado, né? Quando você tem um determinado investimento, que o máximo que ele pode cair é 100, mas você tem outro investimento que pode subir 400, 500, 600%, você tem aí uma situação positiva, né? Porque um acerto, às vezes, recupera 2, 3 erros, tá? Foi por isso que eu falei. Agora, a ação lá da carteira que subiu 1000%, por exemplo, recuperou alguns erros que a gente teve. Então, você acaba entrando nessa assimetria. Tá? Ano passado, a gente teve uma outra que cresceu lá 230%, então recupera alguns erros também. Então, a gente tem essa situação. E aí você tem que saber trabalhar um pouquinho isso. Eu sempre recomendo que a pessoa procure alguém da confiança dela para ajudar nessa alocação. Mesmo sabendo que construtoras e varejo talvez sejam aquelas ações mais baratas, só para vocês terem uma ideia, na nossa carteira recomendada, tá, a principal delas, que inclusive a gente tem um fundo que replica ela, né, que é o Live Indicações, a gente só tem 15%, agora um pouquinho mais, 17% nesse tipo de empresa. Tá? Porque o que a gente está hoje alocado principalmente? A gente está em empresas que vão ganhar com a alta dos juros ou com a manutenção dos juros altos e com a alta do dólar, a manutenção do dólar alto. Então, a gente está basicamente exposto lá 50%, 60% em empresas de juros, como bancos, mais ou menos, tá? Empresas financeiras, e empresas
exportadoras, basicamente, que, enfim, né, se der problema no Brasil e o dólar subir, essas empresas continuam exportando. E quando a gente pega o histórico do Brasil e as crises e as recuperações que tiveram, são empresas que performam melhor do que a média. Tá? Também estudos nossos já foram feitos com relação a isso. Então, a gente está muito mais exposto nesses setores que não têm tanto potencial de crescimento, em detrimento daqueles outros setores que têm mais potencial de crescimento. Você falou que estão expostos em empresas que ganham com a alta do dólar, que exportam. Eu vou falar 5 empresas aqui, você fala se gosta ou não. Tá bom. Não precisa nem dissertar muito, tá? Vamos lá, vamos falar da WEG, que é uma empresa que ganha com a alta do dólar também. Sim, gosto numa visão mais estrutural. Não é uma empresa barata, mas eu gosto. Suzano. Gosto também. Klabin. Hoje saiu o resultado, inclusive, da Suzano. Não se assustem com prejuízo, ela gerou bastante caixa. A Klabin está dentro da carteira. Acho que até vem um semestre um pouquinho mais difícil, mas estruturalmente eu acho que ela anda bem. Ela distribui dividendo trimestral, que atenua um pouco. Taurus. Cara, eu tive ela em carteira. Acho que o momento agora vai ser um pouco difícil para ela conseguir ocupar a capacidade ociosa que ela tem de produção. Acho que uma vitória do Trump lá pode melhorar um pouquinho a situação para tal. E a Vale? A Vale eu gosto bastante, mas eu não sei se é para tão perto, tá? Hoje eu até fiz um post lá no Instagram, acho que posso te falar um pouquinho mais sobre a Vale? Pode, claro. Hoje eu fiz até um post lá no Instagram sobre a Vale, falando que as pessoas não sabem comprar empresas cíclicas. Porque empresa cíclica, ela segue o ciclo não é só o ciclo do câmbio, ela segue o ciclo da commodity. Então não adianta nada o câmbio disparar lá para R$6 se o minério de ferro cai de $120 para 70, para 80, ela vai ter dificuldade. Então, vai chegar um determinado momento, em algum ponto no futuro, que as duas coisas vão andar para cima, porque sempre acontece isso. E ela vai aumentar a produção, vai reduzir custo, reduzir despesa, etc., que é o tradicional que essas empresas fazem. Na verdade, esse tipo de empresa, todas essas que você falou, eu olho muito mais o custo do que olho a receita dela. Por que eu falo isso? Qual é a minha visão hoje de Vale? Tá? A Vale tem um monte de gatilhos, tá? Incluindo a IPO da parte de metais básicos, que é a parte de cobre e níquel, crescimento em relação a isso para veículos elétricos e etc., além do aumento do minério de ferro. Mas pensa bem, hoje você pode comprar uma ação da Vale a R$ 57. Ela deve pagar entre R$ 4 e R$ 6 de dividendo ao longo dos próximos anos. Só aí você já tira alguma coisa entre 7% e 10%. Tá? Então, isso é mais ou menos o que você deve ganhar na renda fixa. Até porque o juro não vai ficar 10,5% para sempre, né? Alguma hora deve ir para 9%, para 8%, alguma coisa nesse sentido. Então, você ganha uma renda fixa de dividendo. Quando esse cenário todo se ajeitar, ela pega e sobe para entre 80 e 100 reais, que é um preço que ela já chegou. E aí você realmente faz o cash out. Entendeu? Aí você saca. E aí você, quando olha a tua taxa de retorno, claro que se isso demorar 10 anos, a tua taxa de retorno é menor. Se isso acontecer ano que vem, tua taxa de retorno explode. Entendeu? Então eu gosto de trabalhar com essas assimetrias. Só que eu entendo que a Vale ela pode oscilar entre 40 e 60 reais. Só que eu não sou maluco de esperar ela chegar a 40 reais, porque eu acho que em um cenário hipotético meu pode chegar em 40. Então você vai comprando um pouquinho de acordo com a tua alocação, a 57. Se caiu mais, a tua alocação provavelmente vai pedir mais vale, você compra mais um pouquinho e etc. Enquanto isso, você vai recebendo o dividendo. Imagina que esse é o teu cupom de juro lá da renda fixa, é o dividendo. Na hora que ela explodir, aí beleza, aí você... Isso deve acontecer quando juntar os dois, né? Câmbio para cima e minério de ferro para cima. Foi o que aconteceu em 2021, ou 2021-22. Minério de ferro chegou a bater $200 e o câmbio estava lá a 5,50. Vale passou de 120, se eu não me engano. Sim, né? Sim. Eu ia Naquele perguntar da ano ela Gerdau. pagou R$14 de dividendo. Eu ia perguntar da Gerdau. Muita gente pergunta, né, da Gerdau. Você gosta? Você gosta da Gerdau, Daniel? Então, Gerdau hoje para mim é a melhor das siderúrgicas.
ela é recomendação também da nossa carteira. Não dessa principal, da Indicações, de uma outra, da carteira de dividendos. Mas ela vai ter ainda um semestre difícil. O que aconteceu no mundo? Tá? A maior produtora de aço no mundo é a China. E para você ter uma noção, a China produz 50% do aço do mundo, tá? Em torno de 50%. Esses dados são públicos, você entra lá no Instituto Aço Brasil e você pega lá os valores, sai mês a mês. E aí a China, ela começou a crescer menos, né? A expectativa de crescimento da China era maior e a gente sabe que está tendo uma crise imobiliária na China. Quem consome aço é a indústria imobiliária e a indústria automotiva, basicamente. Então, sobrou muito aço na China. O que eles fizeram com esse estoque? Eles jogaram no mundo todo. Aí o que os Estados Unidos, o México, alguns outros países fizeram também? Eles taxaram o aço chinês. Ou eles criaram cotas. Os Estados Unidos fez cota, a partir daí tem uma taxa absurda. O México, eu acho que ele taxou também. Para proteger o mercado local. Para proteger o mercado local. Olha que eu nem gosto de proteger, eu não gosto de intervenção do Estado não, tá? Mas eu estou falando sobre a Gerdau. Essa intervenção seria bom para a Gerdau. Tá? Eu não gosto de intervenção, mas enfim, para a Gerdau seria favorável se tivesse. O que aconteceu é que no Brasil, nesse último trimestre, deu 19,6% do aço que foi consumido no Brasil foi aço que veio importado chinês. E aí fica difícil para as siderúrgicas. Tanto é que a Usiminas, por exemplo, que depende muito mais do mercado local, ela deu prejuízo. Agora, por que a Gerdau para mim é a melhor siderúrgica? Porque hoje 55% do EBITDA dela vem da operação América do Norte. Então ela, bem ou mal, ela tem um moat, né? Moat, como é que eu vou dizer? O moat é uma defesa, uma vantagem competitiva, vamos dizer assim. Então ela tem esse moat. Né? Então, o Brasil hoje, que representava a maior parte do EBITDA, representa só 19%. Só que ela caiu o EBITDA em relação ao primeiro trimestre, caiu muito em relação ao ano passado. Esse ano deve ser um período de dificuldade para ela, mas ela tem uma dívida baixa, então ela consegue segurar isso. E o que eu gostei muito da última apresentação da Gerdau que eles falaram? Eles já perceberam isso, eles já perceberam que vai ser difícil competir contra esse aço, que tem muitas vantagens e subsídios lá na China. E, inclusive, o que é importado no Brasil tem um imposto menor, que eu não entendo como, mas é assim. O cara que produz aqui tem um imposto maior, o cara que produz lá tem um imposto menor. Tipo, vale a pena se abrir uma subsidiária fora e importar para o Brasil. É loucura, mas é o que é. E ela já falou que ela vai hibernar algumas fábricas no Brasil e com isso ela pretende economizar para o ano que vem R$1 bilhão em despesa por ano e ainda está fazendo algumas otimizações para economizar 500 milhões. Já que a margem de lucro dela tá apertando, ela está trabalhando no custo, porque na receita talvez ela não vai conseguir... Lembra quando eu falei que empresa cíclica eu analiso mais o custo do que a receita? Sim. É isso. Por quê? Porque vai ter um momento que, cara, o mercado chinês vai aquecer de novo ou eles vão reduzir a produção, não vai ter mais tanto excesso de aço para mandar aqui, porque eles devem estar dando prejuízo e o estoque vai ter diminuído. E aí, quem é que vai sair por cima? Aquela empresa que tem o menor custo, porque ela vai acabar aumentando a margem muito mais. Então, eu analiso custo, eu analiso despesa em empresa cíclica.